Ótima noite a todos. Nós aqui vamos ter hoje a honra de duas pessoas incríveis, mas antes vou contar um pouquinho para quem não sabe. Eu sou Sônia Padilha, diretora da BRH da Regional Sorocaba. Nós estamos atuando aqui em 28 cidades. Temos uma atuação bem forte com várias frentes, né? Uma delas são esses eventos que agora são online e que estão ficando cada vez mais interessante. É um desafio para a gente. Nós temos os grupos de estudos que já estão em pleno vapor aí também online. Essa semana também a gente começou o Momento de Carreira, que é um projeto social que trabalha com as pessoas que estão buscando uma nova recolocação ou até querendo mudar a sua carreira. E a gente também tem o grupo de jovens, que a gente trabalha nas universidades, ou seja, a BRH, São Paulo, Sorocaba, é muita coisa que vocês precisam conhecer. Mas hoje nós vamos falar de uma coisa bem interessante, né? Liderança em novos tempos, aí, esse normal, um tempo normal, que tempo normal que é esse? E aí a gente convidou duas pessoas incríveis, né? Que eu já conhecia uma, outra conhecia agora através desse evento, que é o Alberto Reutemann e o Anderson Bars, mas eu vou deixar eles contarem quem eles são, porque nada melhor com a voz de quem, né, tem aí o conhecimento do que eles fazem, vocês vão saber um pouquinho da ideia incrível que eles tiveram, e depois eles vão entrar no tema nosso aí desse tempo de novo normal, como que fica a liderança. Tá com vocês aí, quem vai começar? Olá, Alberto, puxa a fila. Bom, Vai, boa noite. Alberto. Obrigado. Boa noite, Sônia, Gi, Roberta. Que alegria estar aqui com vocês, falando sobre um tema tão interessante, né? Liderança durante o novo normal. A gente está vivendo algo absolutamente fora da caixa. Ninguém tinha ideia do que poderia acontecer. A gente ainda está vivendo um processo de imprevisibilidade. E a ideia hoje é a gente trocar um pouco mais de ideias. Certo, Andy? É isso daí. Então, a gente fica muito feliz, né, com o convite da BRH Sorocaba. Bom, liderança é a nossa vida, né? A gente atua já com liderança e inovação há muitos anos, então a gente nunca perde uma boa oportunidade de compartilhar um pouco daquilo que é o que a gente mais gosta de ajudar, e, enfim, e acaba atuando com isso aí nas maiores companhias do mundo. Então, para nós é uma honra, é um prazer e um privilégio poder bater esse papo aqui com todos vocês. Muito bem. A gente vai começar a projetar aqui algumas telas. A gente está falando de liderança em tempos de novo normal, né? Esse é um dos nomes que a gente está ouvindo muito, né? Até porque muitas pessoas estão explicando o processo, né, pelo qual a gente vem passando de ACDC, né? Antes do corona, depois do corona. Isso já vem ganhando grandes proporções. Inclusive existem muitas teorias que misturam o lado profissional, pessoal e até o espiritual das grandes alterações que vão ser feitas, para alguns a forceps e para outros de maneira natural. Mas já existem nomes bem interessantes que tentam descrever o momento que a gente está vivendo, né? A hora do sexto sol. Aliás, tem um documentário muito interessante que explica um pouco tudo isso que a gente está vivendo, a era da luz, a era da consciência, Mundo 5.0, em muitas delas, o questionamento da diminuição do ego dos líderes, né? Que, segundo muitas teorias, é a grande fonte de sofrimento corporativo, né? O ego é o que faz as pessoas sofrerem, né? E a ideia de hoje é a gente falar muito sobre liderança dentro dessa época instável, né? A gente não sabe direito o que vai acontecer, mas tem certeza que não vai ser como era antes. Por isso, sejam muito bem-vindos. É um orgulho estar muito grande aqui, estar aqui com a BRH Sorocaba, com todos vocês, trocando ideias. Tanto eu quanto o Anderson vimos no mercado de aprendizagem, trabalhamos muito tempo com liderança, com inovação. Temos orgulho de ter construído uma das maiores empresas de aprendizagem que o mercado já viu, e recentemente estamos aí esperando para voltar ao mercado, depois de um no compete, e atuar de uma maneira novamente muito disruptiva. Eu venho de mercado financeiro, mas já atuo com consultoria há mais de 20 anos, ajudando a desenvolver pessoas de uma maneira muito aberta, franca e sincera. Anderson, conta um pouco para as pessoas aí sobre você também. Muito bem. Bom, como é que eu posso gerar valor, né? Minha carreira, ela é muito sempre focada nesse processo de aprendizagem, né? Performance. Então, meu desafio como profissional, né? Meu propósito de existência
é entender como é que a gente faz, né? Para fazer mais e para fazer melhor por meio das pessoas, né? Desenvolvendo pessoas que desenvolvem organizações. Então, empreendedor já, né, de longa data, compartilho, né, com o Alberto, meu sócio, todo esse ideal de construção de uma grande companhia de aprendizagem. Mais recentemente, viramos podcasters, então a gente lançou um podcast que se chama Caos Corporativo, que super explodiu também, trabalhando os principais dilemas dos profissionais e falando daquilo que as pessoas falam nas entrelinhas e não querem falar. Né? Então, isso é a nossa essência, é debater os nossos problemas com muita clareza. E logo mais, a gente tem aí novidades a respeito dos nossos próximos passos. Então, contem comigo, viu? É um prazer conhecê-los. Escutem o podcast Caos Corporativo dessa semana, tá imperdível. A gente está falando sobre inteligência emocional. E dado que a proposta é falar sobre liderança, eu já queria começar uma provocação. A gente vai fazer um bate-bola, Anderson e eu, né? Antes de falar de liderança, que é algo tão forte, né? Eu acho que uma das questões mais interessantes que a gente vai ter nesse bate-papo aqui de uma hora é não só para você que também para você que também não é líder, né? Mas a gente acaba tomando as rédeas da nossa vida, as rédeas da nossa carreira, né? E é muito importante porque nós temos um processo de influência no círculo onde nós nos relacionamos. Mas antes de falar de influência, vamos falar do que está rolando, né? Existe muita instabilidade, existe muita incerteza, a gente ainda não sabe ao certo em que indicador confiar, apesar de que nós nunca fomos tão dependentes da visão de especialistas, né? Mas o que está rolando? A gente está ouvindo essa palavra crise. Crise econômica, crise nas instituições, crise na saúde. A gente está numa crise generalizada, né? E quando as pessoas falam em crise, muita gente não sabe direito o que significa, né? Mas por isso que acho que é interessante a gente começar já desmistificando um pouco deste aspecto, né? Crise é um aspecto momentâneo. A gente está falando de crise dentro de uma lógica que ela é uma mudança súbita, um episódio desgastante. O episódio já dá uma ideia temporal, né? Mas é muito desgastante, é muito complicado. Situações de tensão, disputa, conflito. Inclusive, é muito legal que a gente perceba que nós já vivenciamos outras crises, né? A gente vai falar disso. Mas em muitas delas, você tinha elementos, protagonistas, que falavam em nome dela, né? A gente vai lembrar de alguns acontecimentos onde a OAB era vista como um bastião, né, da sociedade. A própria UNE, a União Nacional dos Estudantes, era lembrada. Vamos ver o que a UNE fala, o movimento dos caras pintadas. Ou seja, dessa crise é uma crise muito peculiar, porque você tem uma crise onde os especialistas são da saúde e que, naturalmente, esses especialistas têm um aspecto de humildade muito grande, né, muito relativo, né? Eles não falam, eles não atribuem a si grandes conquistas, por isso que são tão homenageados, né? Quando a gente está falando de episódio, a gente está falando de um fato, um evento, uma ocorrência. É o que intervém momentaneamente. Ou seja, cada um de nós acaba ouvindo as mais variadas perspectivas de quanto essa crise vai levar. Mas os mais otimistas dizem que este semestre a gente deve ter uma reviravolta substancial, apesar de que o Brasil vai ser um dos últimos países a se recuperar tanto economicamente quanto do ponto de vista da saúde. E aí a gente já começa fazendo algumas provocações. Use aí o seu chat. Quais crises vocês lembram de ter vivido? Vamos lá, meus amigos, vamos ver se vocês lembram de crise. Vamos usar o chat. Vamos ver o que sai aí. Vou pedir a ajuda do Anderson, que está no controle das picapes, para nos trazer essa informação. Quais crises vocês lembram de terem vivido? Vamos ver, será que tem alguns que... Vou diminuir a tela aqui para nós. Vamos ver se a gente lembra de algumas crises. Vamos lá, no chat já está aparecendo algumas coisas, né? Crise do real. Crise do real. Crise do real. Crise do real, né? A gente teve 2008. A Amanda está lá justamente falando. Amanda, um beijo para você, Amanda. Falando de 2008. E com certeza 2008 foi pelo menos, né, na minha trajetória, a mais impactante.
Amanda é a nossa Plano Collor sócia. também, que eu sofri muito com o Plano Collor. Estava começando, olha que eu sou antiga, né? O Plano Collor faz tempo. Mas eu sofri muito no Plano Collor, já faz, lá vai 30 anos praticamente, mais de 30. Sofri muito. O Plano Collor acabou. Eu lembro do meu pai na época no Plano Collor com dinheiro retido, que não podia mexer, foi uma complicação, né? Aquele foi difícil, mas a gente sabia quem era o inimigo, a gente viu o inimigo, né? Pois é. Esse a gente não vê, né, Sônia? Eu perdi o emprego na crise de 2008, trabalhava no Citibank, e aí meu chefe me chamou e falou, Alberto, o Citibank quebrou, eu dei risada, eu falei, não brinca com essas coisas que vai que acontece, hein? E não deu outra, ele falou, não, quebrou, nesse mesmo dia quebrou Lehman Brothers, enfim, governo Collor, a gente teve crises do apagão, eu não sei se vocês lembram dessa crise, né? O apagão foi a crise da eletricidade. Eu vou voltar para cá a nossa apresentação, lembrando, a Amanda é a nossa sócia também do Caos Corporativo. A Roberta já falou que o próximo episódio vai ser contigo, Amanda, sobre empoderamento feminino. Tá? Quais são as crises? Eu não sei se vocês lembram dessa imagem, ficou emblemática, 2011, né, a revista The Economist, o gigante não está mais adormecido, 2011, Brasil pujante, né, o gigante acordou, uma propaganda, inclusive, ficou emblemática, né? O pão Pleno de açúcar, emprego, né, Alberto? Pleno emprego, né? Era muito forte, né? A lógica onde você falava de que o Brasil, de fato, agora foi aí que em 2011, inclusive, nasceu o termo BRICS, as grandes potências emergentes, né? Então o Brasil era tão emergente que o pão de açúcar se levantava, né? A gente vivia, de fato, uma pujança muito grande. Mas em 2015, a mesma capa do The Economist mostrava que nós fizemos um voo de galinha, né? Foi uma crise, muita gente perdeu emprego, muita gente acabou se suicidando, inclusive, né? Um aspecto muito relevante das crises econômicas são os estragos emocionais, são os impactos que nós temos, inclusive, nos círculos mais próximos. Então, fica a lembrança de que nós, brasileiros, talvez sejamos o povo mais calejado do ponto de vista de resiliência. Aliás, né, Andy, o conceito de resiliência mudou bastante, não mudou? Mudou completamente, né? Porque a gente aprendeu a respeito de resiliência comparando resiliência com bambu. Quem nunca ouviu alguém explicar resiliência comparando com um bambu, que atire a primeira pedra, né? Isso fez parte de todas as primeiras explicações que a gente ouviu a respeito disso. A gente ouvia que resiliência, na verdade, era a capacidade, né, de uma matéria de voltar ao seu estado original depois de algum estresse, né? Então, uma esponja, um bambu ou qualquer coisa do tipo, né? Então, passa por um momento de tensão, depois volta ao estado original. Não era isso que a gente ouvia, Sônia? Elástico de dinheiro também, lembra? A gente até falou do elástico do dinheiro. Exatamente. Só Como que se o elástico também uma hora não arrebentasse. Exato. Só que o que acontece é que esse conceito ele foi ressignificado nos últimos anos, né? Que não tem essa de depois de um movimento de tensão, você voltar ao estado original. A resiliência hoje é a sua capacidade de passar por uma situação de tensão e sair disso melhor, né? Então, é você conseguir, né, sobreviver, ou melhor, né, é se adaptar e se tornar melhor depois que o movimento de tensão acaba. Porque se você voltou ao seu estado original como o bambu fazia, isso significa que você não aprendeu absolutamente nada com esse movimento de crise. Então, resiliência hoje é a nossa capacidade de passar, né, por um momento adverso, resistir a ele e quando ele acabar, nós nos tornarmos melhores, né, porque aprendemos com todo esse processo. Dado que a gente falou de todas essas crises, o que houve em comum em todas elas, né? Todas elas tinham um aspecto em comum. Todas elas passaram. Todas elas acabaram. Isso é bem interessante porque muitos de nós trazemos na memória os aspectos mais relevantes, inclusive o nosso sistema límbico grava quais foram os aspectos mais críticos da nossa vida, né? É muito difícil nós esquecermos situações de morte, perdas de emprego, perdas de patrimônio.
Então eu deixo uma recomendação bem interessante também de uma psicopedagoga chamada Judith Viorst. Ela tem um livro maravilhoso chamado Perdas Necessárias. As crises, elas geram perdas nas pessoas. Mas nesse estudo, inclusive, da Judith Viorst, ela entrevista pessoas que tiveram perdas significativas e ela prova que a maior parte das pessoas que conseguiram ressignificar as suas perdas cresceram e evoluíram muito. Então, o próprio Prozac, que tem um livro chamado A Vantagem da Diversidade, ele também deixa claro que as crises, os problemas, o caos da vida é o que te faz ser mais forte. Mas se as crises te fazem ser mais forte, por que as pessoas evitam tanto elas, né? Então, já é uma provocação de que, de fato, ressignifiquemos as situações de crise, até porque elas acabam, mas elas fazem com que a gente tenha foco, né? O Jim Collins, From Good to Great, outra grande referência, um pensador vivo, né? A gente tem poucos pensadores no planeta que hoje são lembrados com excelência, né? O Jim Collins é um deles, né? A crise obriga a empresa a ter foco, a prosperidade não. Inclusive, há uma conversa muito grande no meio empresarial para se dizer uma frase que a gente deve ouvir muito depois da crise, né? O que a sua empresa estava fazendo durante o Covid? Por mais que a gente brinque e fale, eu estava em casa tomando conta, né, da minha saúde, da minha família, depois você brinca, né, disso, estava me protegendo, você fala, ok, eu estava ressignificando minha vida, eu estava ressignificando as empresas, eu estava mudando a forma como eu me relacionava com as pessoas. E uma outra frase, que também é muito forte, é que a crise te põe de joelhos, né? A crise te põe de joelhos. E, de novo, eu volto a frisar a questão do ego, né? Todo aquele modelo organizacional que nós estávamos vivendo, esgotado, tem oportunidade de ser questionado. A liderança agora, de todos vocês que estão nos ouvindo, tem uma oportunidade muito importante de ser utilizada para questionar todo o status quo de todos os modelos. Modelo organizacional, modelo de liderança, modelo comercial, modelo de entender valor agregado, né? Uma empresa agora precisa continuar sendo vista pelo bottom line, se ela gera riqueza, se ela gera frutos financeiros. Existem outras formas. E aí eu deixo mais uma recomendação de livro. Frederic Laloux escreveu um livro fantástico com borboletas na capa chamado Reinventando as Organizações. O movimento precisa partir de agora. Certo, Anderson? É isso daí. E é fundamental a gente ter algumas consciências nesse período, né? Bom, primeira coisa é que as grandes invenções da humanidade e os grandes processos evolutivos que nós tivemos como sociedade aconteceram em decorrência de momentos de crise, né? Então, muita coisa foi inventada por conta da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, situações econômicas que nós vivemos nos fizeram inovar, né? Porque a água ali nos pressionou. Então, a gente tem que entender a humanidade, a economia e o período que a gente está vivendo como algo cíclico, né? Hoje eu li, inclusive, um artigo muito interessante que dava a perspectiva de alguém que nasceu em 1900, né? Porque a mídia, em alguns casos, tem exagerado um pouco nas colocações, né? Porque esse é um momento mais crucial ou mais trágico. Não é o mais trágico, é sim trágico, mas a gente não pode comparar, né? E aí, o artigo que eu li hoje, que era muito interessante, que falava justamente sobre isso, que alguém que nasceu no ano de 1900, eu até peguei a minha cola aqui, né? Quando fez 14 anos, viu a Primeira Guerra, depois, no seu 18º aniversário, acabou, né, a Segunda Guerra. Logo em seguida, essa pessoa, ela viveu a Segunda Guerra, ela viveu a depressão econômica, ela viveu a gripe espanhola, viveu a crise dos mísseis cubanos. Então, você pega alguém que nasceu em 1900, olha quantas situações trágicas ela já vivenciou, né? Então, a gente está vivendo mais uma agora, mais uma de tantas que já foram e de outras que virão, né? É verdade. Provavelmente essa pessoa devia ser bem resiliente, né? Mais resiliente talvez do que a gente, que está reclamando com uma crise. Tem gente que é a primeira crise, né? Que não sei a idade das pessoas que estão aqui, eu já passei por várias. Mas tem gente que deve estar na primeira crise ainda, então deve estar mais assustado ainda. Mas, gente, já existiram crises, né? Isso que eles estão falando é importantíssimo. Tem uma frase
muito legal do poeta espanhol Jorge Manrique, né? Uma pandemia como essa faz a gente olhar para o que a gente vivia e sentir saudades, né? A frase dele é: qualquer tempo passado foi melhor. Olha que interessante, mas isso não é verdade, né? Os melhores tempos são aqueles que virão, certamente. Até porque a crise vai te obrigar a desenvolver novas competências. Mas qual a principal competência de uma empresa que passa por momentos como esse? A liderança. Liderança é o processo que faz com que as pessoas enxerguem tudo aquilo que elas precisam modificar de uma maneira muito aberta, muito clara. A liderança e o protagonismo de seus líderes vai fazer com que nós tenhamos muitas modificações. Se nós entendermos que boa parte daquilo que nos trouxe até aqui não vai ser a mesma coisa que vai nos levar aonde nós precisamos. As empresas vão se reorganizar. A gente está ouvindo já uma série de buzzwords, que são essas palavrinhas incríveis que definem o nosso momento. Um deles é deslugarização. A deslugarização diz respeito a tudo aquilo que puder se tornar remoto, vai se tornar remoto. Você vai precisar ter líder que fale: meus amigos, não precisamos mais ter essa quantidade de salas de reunião. Por quê? Porque as pessoas estão aprendendo. O próprio Stephen Covey, pouco antes de falecer, né, nos 7 hábitos das pessoas mais eficazes, dizia, para mudar um determinado hábito, precisa de 21 dias. E nós já estamos há quase 40 dias em nossas quarentenas. Mas o que é de fato liderança, né? Cada um entende de um jeito. Aliás, esse é o problema, né? Se você coloca liderança no Google, você vai ter um problema muito sério, né? Se você colocar liderança, você vai ter 43.900.000 resultados em apenas meio segundo. A gente vive a época da infoxicação, que nada mais é do que a junção de 2 palavras, de informação com intoxicação. Para contrabalançar este movimento de infoxicação, essa quantidade absurda de informação que a gente recebe, existe um estudo da IBM que mostra que o que nós recebemos em uma semana de informações é a mesma quantidade de informação que os nossos avós receberam em 90 anos de vida. A minha avó, por exemplo, soube que a Segunda Guerra Mundial acabou 2 meses depois que o tratado foi assinado. Você consegue imaginar uma informação chegar até você com essa velocidade? Você fica sabendo quem morreu imediatamente. Nos nossos celulares, por exemplo, eu tenho um push do G1 que ele me manda informações real time, né, online. Ele me manda isso. A infoxicação é a quantidade absurda de informações que o nosso cérebro processa, e às vezes você tem um determinado cansaço durante o dia, sem saber explicar os porquês, mas pela atividade cerebral, que é mais crítica do que a própria atividade física. Mas um movimento que chega para contrabalançar o movimento de infoxicação é um movimento chamado slow content, que são menos informações e mais profundidade. Então, slow content é algo que a gente vai começar a ver. 43.900.000 em que eu acredito. Como eu vou buscar informações sobre liderança? Por isso a gente traz também a informação do Max Depré, que é, ou melhor, que foi uma das maiores referências no setor empresarial dos Estados Unidos. Liderar é interferir seriamente na vida das pessoas. Todos nós podemos interferir na vida das pessoas. Os nossos colaboradores agora, quem é líder, os nossos colaboradores estão em casa preocupados. Assim, será que o meu líder sabe que eu estou trabalhando bem? Será que o meu líder sabe que eu estou dedicado, que eu não estou dormindo ou tirando a siesta depois do almoço? Então, isso vem, inclusive, fazendo com que o líder fique na berlinda. O líder anda muito cansado, né? Ele é líder motivador, engajador, ele é servidor, ele é inspirador. Deus, é muito dor, né? Ele tem que ser tudo. Inclusive, no podcast dessa semana, Anderson, Amanda e eu entramos num embate muito curioso, onde a gente falava de quem é a responsabilidade para fazer a gestão emocional dos colaboradores. É o líder, mais uma pedrinha nas costas dele, ou do profissional, ou do RH, de quem é essa responsabilidade de fazer a gestão emocional, numa época em que sequer sabemos direito, como líderes, fazer a nossa própria gestão emocional. Mudança no nosso ambiente, da forma como está acontecendo, sugere mudança no jeito de liderar. A gente está vivendo uma completa mudança de cultura da liderança das organizações. Organizações essas que vão viver, muitas delas, a hecatombes existenciais. A maior parte das organizações que nós conhecemos vão sofrer ainda mais.
muitas delas demitiram seus funcionários no primeiro mês de crise. Outras tinham fluxo de caixa para aguentar 3 meses. O que acontece com aquele discurso incrível dessas organizações de João, vem comigo que você vai crescer, dá o sangue que eu vou te recompensar, veste a camisa que a gente vai chegar lá. Eu tinha esse propósito que muitas vezes inundava os colaboradores de uma maneira motivacional, engajadora. E quando vem a crise, muitas dessas empresas demitem esses funcionários no primeiro momento. Qual é esse apocalipse motivacional que a gente vai viver? Essas empresas vão voltar, muitos desses funcionários vão reencontrar os seus gestores e o gestor vai precisar engajar esse funcionário. Como ele vai engajar o funcionário? O que ele vai dizer? Sendo que daqui a pouco pode vir um outro vírus, você vai me mandar embora. Então existe uma crise de propositite, que é o quê? Estejamos nós agora numa ausência completa de propósito. Eu queria ouvir um pouco vocês também. Anderson, o que você acha? Vamos viver crise de propósito? Vamos viver a propositite? O que você acha? Eu acho que é um momento em que nós estamos prestando muita atenção na consistência dos nossos principais executivos, né? Consistência, inclusive, que é base do processo de confiança. A confiança, ela se dá por coerência, consistência e intimidade, né? Eu preciso desses 3 elementos para eu conseguir criar a relação de confiança. E quando a gente fala a respeito de consistência é tudo aquilo que é livre de contradição. Então, a gente está vivendo um momento em que eu tenho parcelas, né, de lideranças que chamaram os seus colaboradores e trabalharam tudo que está acontecendo com muita transparência. Gente, a nossa realidade como companhia é essa, a gente vai conseguir até este momento agir desta forma. E tratou a relação de adulto para adulto. Assim como eu tenho outras companhias que, no final das contas, acabaram se precipitando ou então não dando informações claras. Porque, no final das contas, o que as pessoas querem saber agora é o que vai acontecer com elas. Poxa, eu vou ter meu emprego, não vou ter meu emprego? Até quando que eu vou ter meu emprego? Desculpa, qualquer outra coisa não importa, né? As pessoas querem saber delas, então não adianta a gente ficar com aquela comunicação, com aquela retórica, né, imensa, sem dizer aquilo que as pessoas querem ouvir. Então, eu vou voltar na consistência. Tem muito líder, né, que usou o discurso que o Alberto acabou de trazer sobre, né, nos períodos de bonança, tá todo mundo junto no mesmo barco. Agora que a gente não está na bonança, então vou eu caminhar sozinho aqui e você cuide dos seus problemas. E as pessoas todas estão vendo isso, né? Então, é um momento em que, de fato, a gente vai ter divisor de águas, né? Quem, de fato, durante esse momento, agiu de maneira coerente, com certeza vai conseguir recuperar esse engajamento. Quem não, vai passar por um movimento aí de ressignificação da sua liderança. E, além disso, eu quero só colaborar com mais uma questão, que é o seguinte: quando a gente fala de liderança, muitas vezes a gente coloca isso na figura dos líderes de fato das nossas organizações. E eu queria, inclusive, ampliar esse discurso para a liderança de todos nós. O Alberto acabou de projetar aí: liderar é impactar seriamente a vida das pessoas. Cara, todos nós somos líderes nesse momento, né? Eu, se estou percebendo que o meu pai não está bem, poxa vida, eu posso ligar para ele, né? Eu posso demonstrar ali acolhimento. Se eu tive uma ideia de algo que a gente pode fazer de maneira mais eficiente, eu posso ligar para o chá e falar com ele. Então, é hora de sermos todos líderes. E é por isso que essa é uma competência essencial para o momento que a gente está vivendo. Isso é muito legal o que você está falando, Anderson, porque a gente vai ter mudanças no Employee Value Proposition, no famoso EVP, em todas as esferas do ciclo de gestão de pessoas, né? E eu só vou falar, por exemplo, vou dar um exemplo do processo de atração e seleção, né? Antigamente, os nossos funcionários, na entrevista de seleção, eles falavam: olha, eu quero muito trabalhar na sua empresa, eu admiro a sua empresa. Por quê? Por que eu admiro? Por causa da marca. Os produtos de vocês são incríveis. Agora, muito provavelmente, os colaboradores vão falar assim: eu quero trabalhar na sua empresa porque você se posicionou na época do Covid, você doou dinheiro, eu vi que vocês mandaram cadeira para os seus funcionários ergonômicas, vocês se posicionaram, vocês ajudaram, utilizaram o chão de fábrica para poder construir máscara. Isso vai ser um novo gerador de valor das companhias. Tudo vai mudar. Mas, quando a gente fala de gestão da produtividade, precisa existir um cuidado muito grande, né? As pessoas estão vivendo uma pandemia, nós estamos vivendo uma pandemia, mas muita gente acha que está vivendo um concurso de produtividade, né? Participei de 10 mil lives,
participei, Deus me lives, né? São muitas lives. Né? Eu, particularmente, tenho medo de acordar de madrugada, ir na sala ir na cozinha, pegar um copo d'água, abrir a geladeira e 4 lives me atacarem, né? Porque elas se multiplicam. E muitas vezes a dica é que você vá atrás das lives e não deixar as lives virem atrás de você. Se você gosta de design thinking, vai procurar uma live da IDEO. Se você gosta de comunicação e persuasão e influência, vai no Hyper Island. Se você gosta, por exemplo, de inovação, vai para Singularity, vá atrás, vai ver Alain de Botton na School of Life, vai olhar o EDX, que é a maior plataforma de MOOCs, Massive Open Online Courses, que existem, gratuitos, curso de Harvard, MIT, você vê de graça e paga um valor mísero em dólares, se você quiser, o certificado. Mas gestão da produtividade não tem nada a ver com pandemia, até porque a forma como a gente enxergava esse lance de gestão de produtividade vem do processo da primeira revolução industrial, do processo fordista. Vocês vão olhar essa lógica, essa foto mostra como era a gestão da produtividade. A característica é muito interessante, né? Você tem um filme maravilhoso do Chaplin que criticava, inclusive, a gestão de produtividade. As pessoas davam suas vidas, não existiam grandes proteções da saúde, a segurança do trabalhador. Os sindicatos começam a se insurgir nesse momento para garantir determinados aspectos da vida, mas todos eles tinham aspectos em comum. Nas primeiras linhas de produção, que muitas vezes delas nos trazem hoje a sensação de algumas empresas que adotam ainda a linha do comando e controle, não mudaram. Todo mundo precisava estar junto, no mesmo tempo, no mesmo lugar para produzir. E agora você vive um processo chamado ubiquitous job. Ubiquitous job. O que significa essa palavra ubiquitous, que é uma palavra grega? Eu trabalho onde quiser, como quiser, da forma como eu quiser. O Anderson, por exemplo, ele é muito mais noturno que eu. Eu sou diurno. Eu acordo e trabalho. Quando dá 4 horas da tarde, eu já atingi o meu limite. O Anderson consegue produzir coisas fantásticas de madrugada. Cada um tem o seu jeito. A grande questão é, quem é o líder para exigir que as pessoas trabalhem de uma determinada forma, aprendam de uma determinada forma? Isso questiona, inclusive, todo o modelo arcaico, socioeconômico de como a gente produz riqueza. O que é riqueza? Produzir riqueza na cabeça das pessoas. É só o bottom line? Não é mais só o bottom line. É a geração de valor para diversos stakeholders que muitas vezes não são contabilizadas pelo efetivo número financeiro. Mas esse era um dos maiores gestores de produtividade. Vou passar para vocês uma foto que era o grande identificador daquilo que libertava os colaboradores do seu trabalho. Né? O sino, né, da fábrica, né? O apito, obrigado, Anderson, o apito que fazia as pessoas olharem e logo após o apito, a grande reação das pessoas era acabou o trabalho. Né? O trabalho, o lavoro, né? Lavoro como uma lógica, inclusive italiana, para demonstrar labor, né? Exercício, esforço, tudo vinculado a uma lógica de dor. Se você começa a retroagir nos radicais da palavra do trabalho, você chega à dor. Né? Eu sou obrigado a trabalhar. Né? A gente cresce, inclusive, onde as crianças ouvem falando dos seus pais, eu não posso, papai, mamãe não pode brincar com você, porque eu tenho que trabalhar. E a criança cresce ouvindo a palavra trabalhar como se fosse a grande ruptura do prazer, a grande lógica daquilo que faz enobrecer qualquer pessoa. Inclusive, nós crescemos com essa visão quando a gente fala, aquele lá é workaholic, né? Como se fosse alcoólic, como se fosse O Alberto travou muito bem, mas eu vou continuando aqui enquanto ele não volta. Logo mais ele estará aqui de também, novo. Anderson. Então faz aí, Sônia. Vamos nas perguntas? Vamos nas perguntas. Do Alessandro, vocês acreditam veemente que as lideranças estejam entendendo o convite que o cenário do Covid tem nos feito, as mudanças? Alguma sugestão de ação, de sensibilização dessas lideranças frente a esse convite? Olha, eu vou ser muito objetivo na pergunta do nosso colega. Eu entendo que parte das lideranças compreenderam todo esse movimento, mas a maior parte ainda não, né?
Eu vou até retomar enquanto o Alberto, né, entra Já de novo retomou aí. aqui. Já retomou? Muito bem. Já. Mas a maior parte das lideranças ainda está se achando, né? Até porque isso é normal, né? A gente costuma comparar a crise com uma tempestade. Quando a gente está no meio de uma tempestade, como é que fica a nossa visão? Ela fica turva, né? Eu não consigo ter dimensão a respeito de tudo aquilo que tá acontecendo. Então, tem muita gente ainda com a visão limitada, de não entender, inclusive, o alcance das suas próprias ações. Mas é fato, né? E quem conseguiu se demonstrar proativo, mesmo nesse momento, eu tenho um exemplo, que é o CEO da Maximilias, que algumas semanas ele precisou fazer um corte muito grande, porque existiram organizações que não tinham opção, e ele precisou reduzir significativamente o quadro dele. No entanto, ele escreve um artigo a respeito disso no LinkedIn, e ele diz que ele tinha, inclusive, a intenção de divulgar uma lista com todas essas pessoas, indicando essas pessoas super talentosas para outras organizações. Então, veja, né, o que conta é a atitude. Eu tive que tomar uma decisão difícil como líder, mas isso não importa. Eu estou preocupado, mesmo assim, com aquelas pessoas. Então, tem líder que entendeu que mesmo nesse cenário é importante esse tipo de posicionamento, que eu acho que não é posicionamento, é genuíno, né? Tem gente que tem gente que não tem. Assim como outros vão padecer e vão colher os frutos. Mas eu não acredito que isso seja universal, não, respondendo bem objetivamente ao colega. Legal. Essa não. Voltou ele, Alberto? Voltei. Vocês estão me vendo aqui? Agora sim. Estão vendo a tela também? Também. A gente vive o momento da entregabilidade. O Anderson gosta de falar uma frase que é uma das melhores que eu acho que ele tem. Ele tem um repertório absurdo de frases, mas a melhor delas é uma sacada. O Stephen Covey, que é um dos nossos gurus, né? Aliás, a gente desenvolveu uma amizade muito grande com o filho dele, né? O David Covey, que é um gênio também, né? Ele, no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Mais Eficazes, a gente presta atenção que ele fala os 7 hábitos das pessoas mais eficazes e não os 7 hábitos das pessoas mais produtivas, né? Ele fala de ser eficaz. Então a gente não está falando mais em produtividade, a gente está falando em entregabilidade. A gente vai viver uma época onde a entrega de qualidade vai ser muito mais valorizada do que a quantidade das entregas, né? Muitos de nós trabalhamos o dia todo, trabalho, mando 150 e-mails, é o rei, é a rainha do e-mail. Respondi, zerei meu WhatsApp e no fundo, o camarada não fez nada. Não fez nada. Nada, né? Ele não entregou nada. A verdadeira catarse, que é o verdadeiro nome que simboliza aquilo pelo qual você é contratado, aquilo que está na sua carteira de trabalho, é aquilo que você gerou. Você entregou o projeto, você vendeu, mas só os aspectos circunstanciais, e trago aqui de novo, né, o nosso amigo Christian, da tríade do tempo. Do tempo. Você tem aspectos urgentes, emergenciais e circunstanciais. Nós nos rendemos muito aos aspectos circunstanciais. Então, a gente tem o Huffington Post, né, que diz o tempo inteiro isso, que é um dos maiores ícones do que está acontecendo no momento, né, para você ficar, para que você possa se atualizar. Tem uma reportagem muito legal que fala que muitas vezes nós colocamos o nosso despertador no celular, né? E aí quando você acorda deitado na cama, você acorda e pega o seu celular, tira o despertador, desliga o despertador, olha seus e-mails. Com essa atitude, você diz para o mundo, o que você quer que faça? Né? Chega para trabalhar, já abre o e-mail, ou seja, você adota uma postura subserviente desde os primeiros momentos do dia. E a accountability, a liberdade com responsabilidade, é justamente um exercício da liderança de você produzir sem necessariamente estar sobrecarregado de atividades. Para isso, meus amigos, quais são as grandes competências fundamentais da liderança? A gente trouxe aqui, antes disso, as anticompetências, que diz respeito a tudo aquilo que o líder não deveria fazer num momento como esse. E é muitas vezes aquilo que a gente mais vê dentro das companhias. O primeiro, o líder que se acha expert. Eu acabei de ver aqui algumas pessoas colocando no chat o líder antifrágil, né? O líder não é expert, ele reconhece as suas vulnerabilidades. A Brené Brown fala isso já há muito tempo. Eu recomendo que vocês vejam o Netflix dela, né? Brené Brown tem uma parte, um filme dela, que ela fala da elevação de espírito. Pessoas que adquirem um novo nível de consciência pessoal e organizacional, adquirindo até o aspecto da indulgência para saber justificar o que os outros fazem, né? Não é um líder expert, é um líder que aprende, é um líder aprendiz o tempo inteiro.
Há 3 semanas eu tive com um grande presidente de uma grande companhia, e ele me entregou o cartão dele, e o cartão dele estava escrito aprendiz. E eu perguntei, pô, mas o senhor é o presidente da companhia? Eu falei assim, pois é, mas é por isso que eu faço o exercício de humildade. O segundo é a liderança constante. O líder parece que ganha a alcunha de ser o líder, e ele assume a posição de ter todas as respostas, e muitas vezes o líder deveria falar que ele não sabe. A liderança tática, ele deveria ser muito mais influencer. Nos anos 90, a gente falava de líder de pessoas, né? O líder departamental, melhor dizendo. Nos anos 2000, 2010, a gente falou muito em líder estratégico, quando o David Urich traz a figura do business partner. Falava muito de RH estratégico, líder estratégico. Agora a gente fala de líder influencer. É aquele que influencia todos os stakeholders aos quais ele se relaciona. Tem o líder narrador que fica gritando o que precisa fazer, não sai do lado do ar-condicionado, não se movimenta, não sente a temperatura, o suor do business. A liderança narradora, ele não se mistura com a real essência do lavoro, né? Ele fica sempre numa posição de conforto. A liderança poderosa, aquele líder que não erra nunca, apenas se equivoca de uma maneira substancial, então apenas é recorrente. A liderança intuitiva, desprovida de qualquer tipo de indicador, qualquer tipo de informação. E, por fim, uma última anticompetência, o líder que é o perfeccionista. Volta lá e me traga perfeito. Eu quero as coisas absurdamente perfeitas. Arrume este detalhezinho. É melhor o feito do que o perfeito. Certo, Anderson? É isso. E quando a gente olha esse modelo de liderança, é muito engraçado, né? Eu particularmente, vou me lembrando de um líder a cada uma dessas caixinhas aqui que você avança, né? Então, hoje em dia, a liderança não tem mais a ver com poder. Quanto mais poder eu preciso demonstrar como líder, isso mais indica o quanto que eu não sou influente com relação às pessoas. Empresas inovadoras e que se reinventam no movimento ou num momento de crise, como que a gente está vivendo, são empresas que têm a capacidade de colaborar. E colaborar significa que não tem um que manda mais do que o outro. Porque no final das contas, quando a gente fala a respeito dos nossos clientes ou do nosso negócio, todo mundo tem experiência, né, com o cliente e com o negócio. Por que raios a opinião de um tem que valer mais do que a opinião do outro? O papel do líder não é mais, né, e já há muitos anos, dizer o que tem que ser feito. Mas ele tem que ser aquele motor de propulsão que garante que as pessoas façam o que é certo porque querem fazer. Então, que esse momento todo nos faça prestar atenção e entender que a gente precisa evoluir nesse sentido. Então, que muita gente tenha fichinhas aí caindo em relação a tudo isso que o Alberto acabou de dizer, para que não sejam mais assim. Dado que sabemos as anticompetências, quais seriam as novas competências, né? Aprendizagem constante. A aprendizagem tem que estar na agenda do líder. Ensinar as pessoas e muito mais doar do que receber, né? Eu tinha um grande líder, meu chefe, Reinaldo Assunção. Ele falava assim, Alberto, eu estou numa fase da minha vida que já estava num processo, inclusive, de espiritualização da liderança, né? Ele foi a primeira pessoa que me apresentou o conceito de liderança regeneradora, que era compensar todo aquele mal que as empresas ou que os líderes fizeram, inclusive, para o meio ambiente, né? Eu sou muito mais doador do que receptor, ele falava. Fala ainda, né? Capacidade de adaptação. Como é que a gente consegue enxergar que muitas vezes a missão, visão, valor, as competências, elas precisam ser renovadas o tempo inteiro, né? A visão de futuro, enxergar e antecipar os aspectos relevantes, aquilo que é mais valoroso para a organização. Como é que a gente consegue prever? Eu tenho um amigo que ele é designer da Mercedes-Benz. Ele desenha a sugestão de qual vai ser a nova porta do carro, qual vai ser o novo porta-malas. Ele enxerga que aquele desenho dele vai ir para o mercado daqui a 5 anos. Ele tem uma visão absurda de futuro. Para isso ele olha tudo aquilo que diz respeito a design. Então, se você é um líder, independente do ramo de atividade, precisa enxergar as grandes discussões que vão regular o mercado daqui por diante. As pessoas querem aprender muito oratória, mas não aprendem escutatória, a capacidade de escuta genuína, ouvir com o coração. A neurociência mostra que existem 3 cérebros já no corpo humano, né? Não é só o cérebro como a gente conhece, mas existe um cérebro no coração. O cérebro como a gente conhece tem 84 bilhões de neurônios. O cérebro do coração também tem neurônios. A gente pensa com o coração.
muito menos, né, com quase 600 milhões de neurônios, e o cérebro do intestino com 800 milhões de neurônios. Nós somos uma máquina complexa que utiliza a visão e a escuta para fazer os nossos juízos de valor, e nós sofremos, padecemos também com aquilo que a gente quer ouvir muitas vezes, e muito mais deveríamos ouvir aquilo que a gente precisa ouvir. A divisão de poder, a gente está falando aqui em delegar mais e menos delargar, ter um processo de acompanhamento, analisar dados. Um dos aspectos mais relevantes do RH é que a gente vive uma época chamada de previsibilidade algorítmica, né? Previsibilidade algorítmica é muito forte, né? Nós vamos ter, inclusive, aspectos muito fortes, né? Relacionados a entendimento de tudo aquilo que os dados vão nos trazer. Essa previsibilidade algorítmica ou determinismo algoritmo vai mostrar que um colaborador vai diminuir a sua performance daqui a 1, 2 meses, ou vai sair da empresa, eu preciso reter esse talento daqui a 1 ano ou daqui a 1 mês. Então, como é que a gente utiliza isso? E o acelerador de resultados, né? A vida não é só um arco do triunfo, ela também é um arco do esforço. A gente precisa demonstrar que as pessoas merecem ser recompensadas pela lógica com que elas se relacionam com o meio. E muitas vezes nós somos julgados apenas pelos números que nós geramos. Isso é uma das coisas que o novo Covid vai trazer de transformação para as pessoas. O que é mais valoroso? A compra, a identidade, a identificação com uma marca, ou de fato aquilo que você gera de número para ela, né? Nós não somos uma linha estável de produtividade, nós somos instáveis. Graças a Deus, oscilamos, a nossa vida é um ecocardiograma. Uma empresa jamais deveria demitir um profissional pela sua oscilação de performance. E o que é fundamental para que a gente passe por esse momento? É que a gente consiga enxergar um cruzamento de nível de conscientização versus o grau de intensidade da resposta. Certo, Anderson? É isso daí. A gente está falando o tempo inteiro de adaptação, né? E muitas vezes as pessoas entendem que a adaptação é importante, mas sem saber o que isso significa de fato. Então, quando a gente olha, né, para esses quadradinhos todos aí, eles estão aí para nos ajudar justamente a entender isso. Quando a gente fala a respeito de adaptação é a mescla de duas variáveis. Então, uma pessoa que tem capacidade de se adaptar, ela tem consciência a respeito do que está acontecendo. E, além disso, ela pega tudo isso que ela sabe a respeito do que está acontecendo e toma medida, e toma iniciativa. Então, ela tem intensidade de resposta e ela tem nível de consciência a respeito do que acontece. Então, quando você ouvir, né, falar por aí, porque a gente precisa se adaptar, tenha em mente que a adaptação é isso. Porque se eu tenho essas duas variáveis baixas, né, se eu não tenho consciência sobre o que acontece e se eu não tenho intensidade de resposta, eu fico na inércia, como o Alberto está mostrando aí para vocês. Logo em seguida, né, se eu tenho alto nível de consciência, mas eu não tenho intensidade de resposta, eu fico indeciso, né? Eu sei que eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não tomo a iniciativa de fazer, porque ou tem medo de errar, ou então, né, fica ali processando muito a informação e não age. Se, por sua vez, eu tenho baixo nível de consciência e alto nível de intensidade de resposta, eu sei que eu preciso fazer, mas como eu não tenho visão completa a respeito do que está acontecendo, eu não tenho consciência de tudo que está ao meu redor, eu rejeito todas as ideias que chegam até mim. E para que a gente consiga se adaptar de verdade, a gente precisa dessas duas coisas altas, como o Alberto está colocando aí para vocês. Então, meus amigos, entendam, né, como todos vocês, ou como todos nós, ou como a sua organização está reagindo diante do que está acontecendo. 1, a gente sabe o que está acontecendo. 2, a gente está respondendo à altura. Exemplo, hein, gente, sobre capacidade de adaptação. Quando a gente pega alguns serviços que são essenciais, pega, por exemplo, corte de cabelo, barbeiro. Poxa, eu tenho aqueles que estão sofrendo, porque, poxa vida, né, ó vida, ó céus, e agora está tudo fechado, não posso trabalhar. Mas eu tenho aqueles que já, inclusive, subiram sites na internet, ajudando as pessoas a fazer altos cortes de cabelo, né? E estão cobrando um determinado FII para assessorar as pessoas virtualmente. Um que é divertido e outro que ela teve ação. Então, não tem certo e errado. E se eu fiz tudo isso deu errado? Beleza, parte para a próxima, né? Então, adaptação é isso. Muito bem. Dado essa lógica, quais medidas a gente pode adotar mesmo nesse cenário? Uma das partes mais importantes, seja influencer.
A gente está vivendo um momento onde a quantidade de informações faz com que nós possamos moldar o nosso juízo de valor e possamos influenciar as pessoas, né? E a gente consegue enxergar, inclusive, alguns gurus que falam um pouco sobre isso, né? O próprio Paul Stoltz, eu disse Paul Stoltz como o quociente da diversidade, mas eu quero citar o xará dele, o Paul Zak, que mostra que aspectos relacionados ao bem-estar influenciam a comunidade ao seu redor. O Paul Zak tem alguns estudos muito interessantes que mostram que se você está bem resolvido, se você está em conformidade com as suas ideias, com o seu processo de entendimento, do seu autoconhecimento, você já dá um grande passo para conseguir fazer com que aquilo que está ao seu redor te influencie. Por isso que muita gente está falando em mindfulness, meditação, autoconhecimento. Isso é muito bacana. Por que nós sofremos muito? Porque desde os anos 60, né, a minha amiga Tainara Nessi diz que a gente sofre muito porque desde os anos 60, por exemplo, a gente conhece dois tipos de eu, né? O eu projetado e o eu realista, né? O eu projetado é aquele que a gente sempre imagina no futuro, né? Existe um estudo, inclusive, da Universidade de Maryland, que diz que nós passamos 6 horas por dia, pensando no futuro. E sempre a gente, quando pensa no futuro, está trabalhando o eu projetado. O que vai acontecer depois da crise? Será que eu vou poder pagar minhas contas agora? Será o que vai ser das minhas férias? Como vai ser a volta ao trabalho? Se você parar para fazer um exercício, você vai perceber que você pensa muito no futuro. E a gente sofre, porque o futuro, quando não tem previsibilidade, a gente acaba padecendo. Então, há uma teoria muito forte que vem lá de Freud, de Jung, de Hegel, que mostra que a gente deveria viver muito mais o presente. Como é que eu consigo enxergar muito mais a lógica do momento que eu estou vivendo? Escuta, mas eu estou preocupado com a minha conta, mas quando essa conta vence? O mês que vem, ok. É preocupante, ok. Mas você vai gastar 6 horas por dia para pensar nisso? Então, influenciar os outros também é assumir o aspecto de influência pessoal. Por isso, seja influencer da tua marca, seja influencer das pessoas, esteja antenado, conectado com aquilo que as pessoas pensam, veem e sentem. Existe uma lógica da antroposofia muito importante que mostra que a gente deveria trabalhar muito aquilo que as pessoas pensam a nosso respeito, sentem a nosso respeito e atuam a nosso respeito. Como é que a gente consegue ser cada vez mais influencer? E que a gente tenha consciência da velocidade das respostas. Dessa forma, meus amigos, eu espero ter cumprido o nosso prazo da forma mais instigante e provocativa para que você reflita. Demos muitas orientações e dicas de textos, livros, áudio, e eu acho que tudo aquilo que nós estamos vivendo é uma oportunidade não só da gente refletir, mas da gente mudar imediatamente. Eu sempre lembro de uma frase do Oswald de Andrade: eu quero a contribuição extraordinária de todos os erros, para que a gente possa aprender cada vez mais com os erros dos outros e os nossos. E termino passando a palavra para o Anderson com a frase que eu mais tenho utilizado atualmente com ele, com a Amanda: a gente passa pela vida quebrando pedras e plantando flores. É uma frase da Cora Coralina. A gente quebrou muita pedra, chegou a hora de plantar flores, ligar para aquelas pessoas que nós temos problemas, tivemos agruras, pedir perdão, dizer mais vezes eu te amo, agradecer, estar mais em contato com as pessoas. A nossa passagem por esse planeta, meus amigos, é muito curta. Qual é o legado que nós queremos deixar? Que seja o melhor possível. Muito obrigado, Sônia, Gi, Roberta, Anderson, é contigo. Bom, eu quero agradecer, né, em primeiro lugar, imensamente, e falar que agora não é hora da gente julgar certo e errado, mas é hora da gente agir. Thomas Edison já tinha uma frase, né, em que ele diz que ele não errou, né, 10.000 vezes até chegar a um determinado objetivo. Ele apenas descobriu, né, 9.999 outras formas que não funcionavam direito. Então, a gente está num momento em que o que a gente precisa fazer é colocar à prova aquilo que a gente tem em mente. Todos nós podemos colaborar com as nossas organizações, né? Eu não posso ser vítima, né, do cenário. Então, eu estou olhando o que está acontecendo ao meu redor o meu principal incômodo não tem que ser com a quantidade de mortos do Covid que aparece a cada 5 minutos no telejornal, mas é o que eu posso fazer. E a gente sempre tem o que fazer.
né, pela nossa organização, por nós. Então, quando o Alberto fala, né, seja influencer da sua marca, eu estou vendo um monte de gente ficar lá, ó vida, né, ó céus, eu estou aqui em casa agora, não sei o que fazer, estou esperando cenas dos próximos capítulos. Cara, mas será que eu estou, por exemplo, fazendo coisas simples, mas que ajudariam? Estou divulgando a minha empresa, né, nas mídias, estou falando a respeito das nossas soluções, a respeito de tudo aquilo que a gente poderia fazer. Tem uma coisa que um líder meu me ensinou, e eu carrego isso como uma lição de vida, que é o seguinte, né? Nós sempre temos o que fazer diante de um momento difícil. Se a gente não está achando o que fazer, é porque a gente não procurou direito. E com essa mensagem eu encerro aqui a nossa participação. Mais uma vez, né, agradecendo ao time aí da BRH Sorocaba, então Sônia, Roberta, né, Gisele, que estavam lá conosco, e dizer que foi um prazer e que a gente tenha outras oportunidades aqui como essa, viu? E escutem o caos corporativo dessa semana, tá incrível, hein? O que falar dessa participação de vocês aqui? Foi uma verdadeira aula, e tenho certeza que todo mundo gostou, está cheio de elogio aqui no nosso chat, foi muito bom, né, ouvir vocês aqui, tirando a gente da zona de conforto, anotei várias coisas aqui, parabéns. Isso aí, Alberto e Anderson, não perca o Caos Corporativo podcast. Eu vou fazer só os agradecimentos que a gente está aqui, né? Com o apoio da BRH São Paulo todo aí. Nós temos nossos patrocinadores, senão isso também não estaria acontecendo, que é a Consiga Mais, Laureate, LHH, McDonald's, MetLife, Propay e Santander. Esse vídeo vai ficar gravado, vai aparecer no YouTube da BRH, e a gente está com uma série de webinars acontecendo, né? Nós vamos ter um painel às 17 horas da manhã, dos líderes, que é um debate sobre o momento atual, com a Letícia Malta, Carolina Mello, Jomar Vilar, e com a moderação da Michele Sampaio. E é assim que a gente tem feito nosso trabalho, com bastante também desafios, porque nós tínhamos um trabalho bem forte presencial, analógico, e fomos para o online, tiramos a Gisele do conforto dela, a Roberta, a Sônia e todo mundo, fazendo essa questão do online, que realmente está trazendo mais possibilidade das pessoas participarem. Minha gratidão para vocês dois, eu já acompanhava o trabalho de vocês, fiquei mais encantada ainda hoje com o que vocês falaram, concordo muito com o que vocês falaram aí, e vamos nos encontrar mais vezes online, presencial, para fazer mais coisas boas aí. A Amanda já está convidada também. Gratidão aí, Gisele e Roberto, também pelo apoio. A gente encerra aqui, não perca amanhã a nova webinar que a gente tem, é só entrar nas nossas redes aí e fazer inscrição. Até mais, gente. Gratidão mesmo, foi muito bom. Parabéns. Obrigado. Tchau, tchau.